Lavões FM. Desporto. Vamos analisar mais uma jornada do fim de semana da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Jornada 28 que se joga na tarde do próximo domingo. Mas antes, olhar o que nos trouxe a 27ª jornada, onde temos um novo segundo classificado. A equipa do Castro Daire subiu à segunda posição da tabela classificativa na conjugação de resultados com essa derrota do Moimenta da Beira. Carlos Sousa, foi surpreendente esta derrota do Moimenta da Beira frente ao Fornelos? Na minha opinião, não considero que tenha sido surpreendente a derrota, porque o Fornelos em casa tem demonstrado clara vantagem perante alguns adversários e tem demonstrado ao longo de toda a época. Todas as equipas que lá passaram, inclusivamente o Lusitano, teve dificuldades, apesar de ter vencido, mas teve bastantes dificuldades. Foi um jogo onde os erros individuais ditaram o resultado, coisa que não poderia acontecer com uma equipa como o Moimenta da Beira, quando ainda tinha aspirações de chegar à liderança e possível subida da divisão. Na minha opinião, acaba por ficar numa situação bastante delicada e não acredito que neste momento consiga ainda chegar lá à frente, apesar de matematicamente ser possível. Foi uma jornada que voltamos a ter golos, 3 golos por jogo. Algumas das equipas têm estado a arriscar em virtude de necessitarem de pontos e têm marcado bastante golos. Depois, aqui o Lusitano, que foi o grande vencedor da jornada, acaba por ficar cada vez mais líder, estando a 4 pontos da subida de divisão, apesar de ter 2 jogos extremamente complicados nestas próximas jornadas. Depois, o Castro Daire chega ao segundo lugar, algo que não é de admirar em virtude da consistência que a equipa apresenta ao longo do campeonato. Acaba por vencer um Sernancelho que não perdia há 6 jornadas. E o Sernancelho neste momento fica numa situação delicada. Depois temos um Sátão que perdeu o fulgor já há algumas jornadas e neste momento é uma equipa que não sairá desta posição, do quarto classificado. Dificilmente, mesmo vencendo os jogos que faltam, não acredito que consiga chegar ao segundo lugar. Depois há uma luta bastante interessante pelo quinto lugar, que é o Paivense, o Fornelos e o Mangualde, onde aqui o Paivense acaba de vencer e o Molelos, e acaba, na minha opinião, com as aspirações dos mesmos. Estão com um pé fora da divisão de honra. Depois, o Mangualde empate em casa do Viseu Benfica. O Viseu Benfica tinha feito um conjunto de jogos muito negativos e aqui tem um resultado positivo perante um candidato ao quinto lugar. Depois, o Fornelos foi para mim o vencedor e a grande equipa desta jornada ao bater o Moimenta da Beira e acabando o jogo com 9 jogadores. Aqui também o Moimenta da Beira, para além dos erros individuais, também a falta de operância ofensiva e as falhas individuais no momento da concretização ditam o resultado. No fundo da tabela, as coisas também começam a ficar já definidas. Neste momento, 4 equipas já estão com o seu rumo definido, havendo ainda 3 lugares em aberto para 5 equipas. E a próxima jornada pode começar ainda a definir mais esta situação. Portanto, vamos a ver a próxima jornada, que poderá trazer novas vivências para a frente. Pode ser também uma jornada decisiva. Vamos então olhar os jogos da jornada 28. Começamos pelo jogo Moimenta da Beira Sporting de Lamego. É um jogo entre vizinhos, apesar da diferença classificativa, é um jogo que implica grande rivalidade, é um jogo emotivo, agressivo, onde aqui o Moimenta vem de um jogo muito complicado e aqui o Febres deve ter tido um trabalho muito importante em termos mentais para tentar dar algum ânimo à sua equipa, pois com a derrota na última jornada em casa do Fornelos, acaba por acabar praticamente com as aspirações da subida, apesar de matematicamente ser ainda possível. O Lamego está a cumprir o seu calendário e vai disputar o jogo pelo jogo sem qualquer pressão, mas eu aqui dou vantagem ao Moimenta. O outro encontro é Mangualde Fornelos. É um jogo interessante pelo quinto lugar. Empatados as equipas que estão com 40 pontos.
Aqui podem manter-se nas mesmas posições ou pode haver algum distanciamento por parte de vitória de qualquer uma delas. O Mangualde vem de 2 derrotas e um empate em 3 jogos, enquanto que o Fornelos em 5 jogos tem um empate, uma derrota e 3 vitórias. A última das quais perante o segundo classificado, uma vitória extremamente motivadora. Vai ser um jogo equilibrado, apesar de o Fornelos ver-se privado de 2 jogadores importantes da sua manobra. As oportunidades de golo vão surgir e será um resultado incerto de se prever, devido ao equilíbrio que as duas equipas apresentam no campeonato. Depois temos um jogo já de despromovidos praticamente, Campia, Viseu, Benfica. É verdade, ambas equipas vêm de empates e vão tentar nesta fase atingir a melhor classificação possível, apesar de já terem o rumo praticamente traçado. Aqui a repartição de pontos também pode vir a acontecer. Sernancelho, Tarouquense. Outro jogo muito importante para ambas, têm de conquistar os pontos, ambas têm de conquistar pontos, estão separadas neste momento por 2 pontos. Aqui o Tarouquense vem de 4 jogos sem perder, enquanto que o Sernancelho perdeu um jogo em 7. O Sernancelho em casa, curioso, tem 3 derrotas, apenas 3 derrotas, com o Lusitano, Moimenta e Mangualde, enquanto que o Tarouquense fora apenas apresenta 3 vitórias em 13 jogos. Vai ser um jogo difícil de antever também o vencedor, mas devido à consistência que o Sernancelho tem apresentado nas últimas jornadas em casa, ligeira vantagem para estes. Depois passamos para o Molelos Castro Daire. Molelos está praticamente com o pé fora da divisão de honra, apesar de ainda acreditar que matematicamente possa o conseguir, mas será muito, muito, muito difícil. Pelo contrário, o Castro Daire ainda acredita na liderança e numa possível subida de divisão, mas se perder pontos aqui neste terreno, também as suas aspirações podem ficar já sanadas e sem qualquer possibilidade. O Moelos pontualmente ainda é possível, porque conforme referi, mas para isso terá que vencer, e terá que vencer uma equipa que é bastante agressiva com bola, que joga muitas vezes em profundidade com a certeza, onde tem no seu processo ofensivo jogadores e individualmente acima da média. Vantagem para o Castro Daire. Passamos agora para um Vozelas Paivense. O Paivense aqui é favorito e tem a oportunidade, mediante o resultado dos seus mais diretos adversários, que é o Fornelos e Mangual, de aumentar a vantagem, enquanto que o Vozela, nos jogos em casa, e que o digam, o Sátão e o Castro Daire têm criado imensas dificuldades, onde estas duas equipas acabaram por perder pontos preciosos no seu campeonato. Aqui será um jogo onde o Paivense tem alguma vantagem. Caras, senhor e Rezende. Aqui é um jogo também muito importante, ou seja, nós temos aqui vários jogos importantes nesta jornada que podem definir muita coisa para o campeonato. Aqui o Canas ainda não está numa situação confortável, está apenas a 3 pontos da linha de água, ou seja, será um jogo muito difícil, tanto para o Canas como para o Rezende, que também está numa situação bastante complicada. Ou seja, vai ser um jogo extremamente equilibrado, onde aqui o fator emocional pode ser decisivo. O Canas Sionim, nas últimas jornadas, tem apresentado muita consistência, inclusive no jogo em casa, perante o Lusitano, equilibrou bastante o jogo. Foi fora ao Sátão, conseguiu um empate e um ponto precioso, enquanto que o Rezende tem oscilado. Portanto, aqui o Canas Sionim tem alguma vantagem perante o Rezende devido à sua consistência e perante a forma de jogar que tem acontecido nos últimos tempos. E depois vamos para o último encontro, que põe frente a frente o Sátão e o Lusitano. O Lusitano, sendo um líder, tem aqui uma das primeiras grandes finais deste campeonato, de 2 jogos difíceis que aí vêm. Sim, o Lusitano ultrapassou 2 jogos anteriores que tinha no passado, que foi o Fornelos em casa e o Canas Sionim, que passou com distinção. Agora tem tem 2 jornadas extremamente complicadas. Vai jogar agora com o Sátão e na próxima desloca-se a Moimenta da Beira. Ou seja, aqui o Sátão, apesar de já não ter qualquer possibilidade, o Sátão tem uma dignidade e jogadores que vão querer mostrar qualidade perante o líder do campeonato. Será um jogo extremamente difícil para o Lusitano. O Sátão em casa, esta época, ainda não perdeu qualquer jogo. Tem apenas alguns empates em casa, nomeadamente 3 empates.
enquanto que o Lusitano fora apenas tem 2 derrotas e 2 empates. Portanto, vai ser um jogo muito difícil, onde as oportunidades de golo poderão ser escassas e os erros individuais de alguns jogadores e alguns erros coletivos que possam acontecer, nomeadamente em processos de esquemas táticos, cantos, livres, podem definir o jogo. Vai ser um jogo muito equilibrado e se o Lusitano passar este teste trazendo um empate, está com o pé na subida da divisão. Portanto, vai ser um jogo extremamente complicado. O Sato, por sua vez, tem dignidade, mostrou durante muito tempo solidez, coisa que perdeu nos últimos tempos. E os jogadores possivelmente vão querer mostrar que têm força anímica e física e técnica para poder ultrapassar o Lusitano. Vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas e a repartição de pontos pode vir a acontecer neste jogo.